Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Estamos aqui mais uma vez para apresentar para todos vocês o programa Panorama Jurídico. Você pode participar pelas redes sociais, pelos telefones que já estão aí no seu vídeo. Conciliar significa harmonizar, tranquilizar, adequar ou ajustar. A palavra conciliar também remete ao ato de chegar a um acordo com alguém ou criar uma aliança com o propósito de alcançar algum objetivo. Exemplo: um processo trabalhista em que a empresa sustenta uma tese para modificar uma decisão e o tempo vai passando, aí chega um momento em que as partes resolvem conciliar, de forma que fique bom para o trabalhador, para o empregador. Conciliar também pode consistir em encontrar um equilíbrio e demonstrar capacidade de cumprir duas tarefas distintas. Exemplo: uma pessoa tem muita força de vontade e surpreendia todo mundo porque conseguia conciliar o estudo e o trabalho, enquanto que outra pessoa estava com muitos problemas porque não sabia conciliar a vida pessoal e profissional. Tem um projeto do âmbito jurídico denominado Conciliar é Legal e tem como objetivo facilitar os processos judiciais através de acordo entre as duas partes. Quando uma das partes envolvidas em um processo judicial comunica ao tribunal que pretende conciliar, é apontado um conciliador e marcada uma audiência para que cheguem a uma conclusão justa para as duas partes. A conciliação fica mais barata, mais rápida e eficaz, porque tudo fica resolvido em um só ato e as partes envolvidas não têm despesas com documentos e deslocamentos constantes para o tribunal. Muitas pessoas recorrem à conciliação em casos de guarda de menores, pensão alimentícia, divórcio, acidentes no trânsito e etc. No entanto, existem alguns casos em que é possível fazer deste recurso, mas concretamente nos casos de crimes contra a vida ou em casos de violência doméstica punível pela Lei Maria da Penha, dentre outros. O Poder Judiciário tem responsabilidade social com as pessoas e vê a necessidade de consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios. A conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios. As partes envolvidas no litígio devem ser livres para resolvê-lo através da mediação. Não podem, porém, estar sendo ameaçadas ou coagidas. Devem ter consciência do significado deste meio de pacificação, assim como de estarem desobrigadas a aceitar qualquer acordo que não seja razoável para ambas as partes. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e voltaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí, voltamos já. Toda segunda e quarta, 10h30 da noite tem X-Factor Brasil. Sejam bem-vindos de volta ao programa Panorama Jurídico.
E a nossa entrevistada de hoje é a juíza federal do trabalho, doutora Edna Maria Fernandes Barbosa. É titular da 7ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional da 11ª Região. É graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Caruaru, em Pernambuco. É bom ressaltar que a Faculdade de Caruaru foi a faculdade que estudou o ex-ministro da Justiça, Fernando Lira. Então, ela é pós-graduada em Direito Civil, Processual Civil, mestra em Direito Privado, com ênfase no Direito do Trabalho, é doutora na mesma área pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, é professora universitária e autora de livros e artigos jurídicos. É também membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do CSJT. Quero também ressaltar a presença ilustre aqui no nosso auditório do desembargador José dos Santos Pereira Braga. Foi presidente do tribunal, prestou um relevante serviço à sociedade e hoje está ao nosso lado aqui, prestigiando, está aposentado, mas está dando essa honra para o programa. E para nós também é um grande orgulho. E hoje nós vamos... Bom dia, doutora Edna. Desculpa que eu apresentei o desembargador. Então, nós vamos ter a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que inicia agora na segunda-feira próxima, vai até a sexta-feira, do dia 19 ao dia 23, não é isso? Sim, sim. Então, essa Semana da Execução Trabalhista, eu creio que vai ser excelente para ambas as partes, para o trabalhador e para o empregador, porque eu acho interessante que a Justiça do Trabalho ela tem uma preocupação com o lado social, esse lado do trabalhador que realmente ele fica muitas vezes esperando, e quando existem essas ações, que essa já é a 6ª Semana Nacional da Execução, então vai facilitar muito para que alguns processos entrem em pauta para tentarem fazer uma composição amigável. Eu lhe pergunto qual o objetivo dessa Semana da Execução. A senhora poderia esclarecer? Sim. Bom dia, doutor Eliezer, bom dia a todos. A 6ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, ela já está, é um programa implantado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e visa a efetividade da execução, ou seja, diminuir esse saldo de passivo, do passivo de processos em execução na Justiça do Trabalho. Diferente da Semana Nacional de Conciliação, que o mesmo Conselho também edita anualmente, o da execução visa tão somente os processos que estão nessa fase específica de constrição de patrimônio ou de acordos na fase de pagamento. Então, não estão na fase ainda recursal, nem na fase de conhecimento, que é aquela fase instrutória. Então, nós temos a nível nacional, em todos os regionais, nós somarmos o nosso passivo trabalhista, está em 1,5 milhão de processos somados dos 24 tribunais. Nós temos, no TRT da 11ª Região, 18 mil processos na fase de execução. E o que buscamos com essas semanas nacionais, pelo menos vai ocorrer sempre na 3ª semana de setembro, a de execução, já foi previsto isso em ato da Corregedoria do CSJT, e buscamos reduzir sempre esse passivo, porque significa dizer que não declaramos só o direito, quando dizemos ao trabalhador o que ele tem direito, ao pagamento de aviso prévio, 13º, férias. Não apenas isso, ele tem direito, mas ele vai receber. A execução é exatamente essa fase, é a fase do pagamento. Então, é isso que nós buscamos com essas semanas. A senhora poderia explicar como inicia uma execução trabalhista? Sabemos também que
pode até ter uma execução provisória antes do final do processo, que também é uma execução que muitas empresas acabam segurando o juízo, depositando o valor imediatamente na execução provisória, né? Então, a execução propriamente dita, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público, que muitas pessoas não entendem como é que começa essa fase da execução. A execução é a fase do processo que visa dar cumprimento à decisão judicial ou ao acordo não cumprido, né? Então, uma vez transitado, o que nós chamamos de transitado em julgado a decisão, quando não há mais recurso, não há mais possibilidade de nenhum recurso, dá-se início então à cobrança, que é exatamente a execução. A execução é a cobrança do crédito, perfeito, só que pelo judiciário. Então, se a sentença foi proferida, foi publicada com os valores já liquidados, né, atribuídos os valores a cada verba deferida, a execução ela é imediata, porque o devedor, e não havendo recurso, há uma sentença, publicação de uma decisão e não há recurso, automaticamente, se essa decisão transita em julgado, inicia-se a cobrança através do bloqueio imediato junto ao Banco Central do Brasil. É isso que atualmente nós já fazemos. Quando a decisão ela apenas declara o direito, mas não tem ainda o valor que vai ser cobrado, aí sim há aquela fase de liquidação, onde se abre vistas, o juiz faculta a parte o prazo de 10 dias para se manifestar sobre os cálculos que tenham sido elaborados, e aí inicia-se a discussão sobre a conta, e uma vez a conta sem qualquer discussão posterior, inicia-se a citação do executado. E ele é então citado para pagar em 48 horas, né? Ou para depositar o valor devido. E aí inicia-se sim efetivamente a execução. Ótimo. A senhora poderia explicar quais são as atividades que serão realizadas durante o evento, esse evento dessa semana da execução trabalhista? Sim. Nós, como parte do evento, vamos iniciar a semana com a presença da presidente do tribunal, a desembargadora Maria das Graças Alecrim Marinho, na sede do Fórum Trabalhista, no núcleo de apoio à execução, no 4º andar do Fórum, onde serão assinados 2 convênios. Um com o Banco do Brasil para viabilizar acordos antes de se dar início à execução, para evitar mais um processo na fase de execução. Os processos que transitam, as decisões que transitam em julgado, vão primeiro passar por esse núcleo para tentar conciliar, e aí, uma vez conciliado, volta o processo para a vara apenas para dar cumprimento ao acordo. E um outro convênio é com o Instituto de Estudo e Pesquisa Instituto de Estudo de Protesto de Títulos, né, executivos, que é o IEPTB. Esse instituto, esse convênio vai ser muito bom porque nós vamos agora poder protestar imediatamente o crédito. Antes nós solicitávamos esse protesto através de ofício aos cartórios, né? Agora não. O Instituto vai viabilizar online, né, através do próprio site, evitando, portanto, o ofício de papel, né, e portanto, mais celeridade, a cobrança do crédito. Então, esse é o procedimento do protesto eletrônico. Processo eletrônico, que vai ser assinado esse convênio na abertura da semana, né? Certo. Uma outra situação também é que, durante a semana, nós vamos ter também audiências de conciliação na execução, né? Então, a semana ela é composta por esses eventos de abertura e todas as varas realizando audiências voltadas para a pauta de processos na fase de execução. Agora, o que se busca priorizar é que esta semana os magistrados, as varas, concentrem, né, todos os seus atos, todos os procedimentos para a execução, né? Saiam um pouco daquela fase de conhecimento, de depoimentos, de publicação de sentenças e se voltem para atos executórios, para exatamente diminuir esse nosso passivo. A senhora poderia explicar quais são as ferramentas eletrônicas executórias? Sim, nós já temos várias ferramentas
já há algum tempo, né, em uso, como o Bacenjude, o Infojude, o Renajude, que são. O Bacenjude é a constrição, é a ordem de bloqueio judicial nas contas, né, dos devedores, né, no caso do executado, seja pessoa física ou pessoa jurídica. E o Infojude já é a busca com relação à Receita Federal, né? Qual o patrimônio que esse devedor tem. O Renajude já são os veículos de propriedade dos executados. Nós podemos determinar imediatamente a restrição de circulação desses veículos, ou mesmo a restrição não só da circulação, mas da própria propriedade dos veículos que estão registrados em nome do devedor. Mas temos também outras ferramentas também bastante eficazes, e essas agora nós estamos incentivando. Essa tem sido inclusive a orientação do coordenador nacional da Comissão da Executividade Trabalhista, que é o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Ele nos orienta, né, orientou toda a comissão e, por sua vez, estamos recomendando a todos os magistrados que deem ênfase a essas ferramentas que são o Serasa, da Serasa Jude, ou seja, vamos, portanto, fazer a restrição do crédito do devedor também, a inscrição junto ao Serasa, que nós já temos esse convênio. Vamos agora, estamos assinando, o tribunal vai estar assinando segunda-feira, na abertura da semana, o convênio com o Instituto de Estudo, né, de protesto de títulos, que é a questão do protesto. Então, o cartório é quem vai eletronicamente já emitir lá a notificação do devedor, que tem que pagar em 3 dias.